Fala minha turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Alan Show 10. É isso mesmo, galera. Vamos para mais uma análise do guarda-roupa, esboçando, estudando e analisando a rodada número 4 do Cartola FC. Dica, análise, escalação, tudo isso vocês vão ter aqui depois da vinhetinha. Roda a vinheta, diretor! Fala, minha turma, vamos nessa! Vamos nessa, galera. Vamos agora de rodada número 4, galera. É isso mesmo. Foguete não dá ré. Vamos agora de rodada número 4. Fomos muito bem nessa rodada que passou, rodada número 3. Mitamos, galera. Nosso time do canal mitou muito. E estamos numa crescente. Nosso time do canal tá, digamos assim, tá em viés de alta. Ok? Mas antes de começar a nossa análise, o nosso estudo da rodada número 4, eu queria dedicar alguns minutos e agradecer a vocês, desde já, pelos incentivos que eu tenho recebido, pelos elogios, pelas críticas construtivas, que também são muito importantes, ok? Então, eu quero dizer que estou muito feliz, eu estou levando esse canal a sério. Esse projeto era de... Eu pensei nesse projeto em 2023. Esse ano eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês para tentar ajudar vocês, nem que saiba o mínimo possível, certo? Então, vamos para mais uma análise do guarda-roupa, visando mitar mais uma vez na rodada número 4, beleza? Vamos nessa. Rapaziada, nosso time, como eu falei, nosso time rodada passada mitou, passou de 80 pontos, pode considerar, vocês mitaram. Nós mitamos com o nosso time do canal, certo? Fizemos 93,80, certo? 93,80 pontos, certo? Em 3 rodadas, valorizamos aqui, ó, 15,88 cartoletas. Isso é um número expressivo, rapaziada. É um excelente número nessa questão da valorização. Temos aqui agora 129 cartoletas, ok? E estamos numa, digamos assim, num viés de alta com o nosso time do canal. Ok? Vamos nessa? Então vamos para mais uma análise do guarda-roupa, certo? Vamos para mais uma análise do guarda-roupa, esboçando, fazendo esse estudo aqui da rodada número 4. Beleza? Então, eu vou começar mais uma vez a análise do guarda-roupa, para quem não entende ainda o que é. Esse viés que está de vermelho, esse tópico que está em vermelho, é os times que vão ficar engavetados no meu time do canal, no meu time aqui de dicas, esse time do canal, que foi bem essa rodada, que vem bem nessas 3 rodadas, tá certo? Esse primeiro tópico em vermelho, deixa na gaveta que não vou usar, são aqueles confrontos que nessa rodada eu vou fugir, eu não vou querer escalar ninguém, tá certo? Esse tópico que está em amarelo, deixa aberto, que talvez eu use, são aqueles jogos que não são desprezíveis. São jogos que eu posso sim botar uma ou outra peça no meu time visando a mitada. Ok? E esse último tópico que está em azul bebê, deixa separado que vou usar, é aquela roupa que está ali passada, sua esposa passou, botou na cama ou em cima do sofá. É só você pegar, vestir e sair. Seja para o trabalho, seja para a festa, para o que for. Ok? Então vamos começar a nossa análise do guarda-roupa, mais uma. Essa é a terceira análise do guarda-roupa. E eu confesso a vocês, rapaziada, que quando tiver rodada de meio de semana de Libertadores, eu não farei mais a análise do guarda-roupa, certo? Porque não adianta muito quando tem essas rodadas de meio de semana. O que é que acontece? Alguns times poupam jogador, ou pode ter também a questão de lesão, desgaste físico. Então tudo isso influencia na nossa escalação do Cartola. Tudo entendido? Então vamos para a nossa análise do guarda-roupa. Eu vou começar primeiro pelo jogo de Botafogo e São Paulo. Esse jogo, galera, eu confesso a vocês que eu não vou escalar ninguém. Ah, mas tem jogadores escaláveis? Tem. Um Igor Jesus, eu acho que é escalável, certo? Como, por exemplo, esse Vitinho, que é um lateral muito ofensivo, gosto dele, é escalável.
Alexandre Barbosa, eu sempre falo a vocês aqui que é um zagueiro que eu gosto muito, é um zagueiro que me agrada, tanto pro Fantasy quanto pro time do Botafogo. Tem o goleiro John, que eu vejo com muitos bons olhos essa rodada, só que eu acho que tem outras opções melhores, certo? E pelo lado do São Paulo, o São Paulo, rapaziada, nesse começo de temporada, o São Paulo não está enganando nem o próprio torcedor. O torcedor do São Paulo hoje é muito por conta também do seu treinador, o Zubeldia. Zubeldia, na minha opinião, Zubeldia tá por um fio de ser demitido. Na verdade, Zubeldia, é, se fosse no caso de um técnico brasileiro, já teria caído há muito tempo. Já com esse rendimento ruim, o aproveitamento dele no São Paulo não é bom. Zubeldia não é bom. Se fosse um técnico brasileiro, rapaziada, já tinha caído. A verdade é essa. Tá certo? Então, esse jogo aí eu não vou apostar em jogador nenhum, nem de Botafogo e nem do São Paulo. Ok? Eu vou tentar ser bem sucinto nesse meu vídeo da análise do guarda-roupa, que eu tenho notado que tem ficado muito longo, ok? Se bem que está na média, né? Porque aqui é um vídeo não só de escalação, é um vídeo de uma análise completa, uma análise aprofundada de todos os confrontos da rodada número 4, ok? E o meu segundo jogo, que eu não vou usar ninguém, que eu vou fugir, aqui estou vendo aqui no meu estudo, tem jogadores escaláveis, é Ceará e Vasco. Tem o Verrete, é um ótimo jogador para fantasy ir para o Vasco da Gama. Eu costumo dizer que o Vasco da Gama só tem ele, o time joga para ele, só ele, a maioria 70% dos gols do Vasco, quem faz é ele. O dia que esse homem não jogar, o Vasco não vai ganhar, rapaziada. Eu tenho esse sentimento, não sou vascaíno, mas tenho esse sentimento. O dia que Verrete se machucar, ou Verrete estiver suspenso, ou Verrete for poupado por algum motivo, o Vasco não vai ganhar seus jogos. Isso é uma opinião pessoal, certo? E o Ceará, por sua vez, tem o incrível Pedro Raul. Quem diria que eu ia estar aqui falando isso aí? Critiquei tanto esse rapaz no Corinthians. Esse cara no Ceará, esse cara calou a minha boca, jogando muito o Pedro Raul. Esse jogo contra o Juventude, quase ele guarda o dele. Ele deu uma assistência agora, não me recordo para qual jogador, mas assisti esse jogo. Ele deu uma assistência e por pouco, eu acho que foi o tal de Ailon, que o próprio que fez o gol, quase fazia um gol com a assistência dele. Então Pedro Raul é um nome sim que vale a pena ficar de olho, principalmente para tiro curto. Eu creio que essa rodada muita gente vai fugir dele, como eu estou fugindo também, certo? Mas eu acho que vale muito a pena você olhar para Pedro Raul pensando em tiro curto. Para regularidade, para essa rodada, eu acho que tem outros nomes que podem entregar uma mitada melhor, ok? E o meu terceiro jogo que eu não vou utilizar é o jogo de Sport e Red Bull Bragantino. Rapaziada, esse jogo aí eu vou fugir realmente. Eu não vejo assim. Esse jogo não tem aquilo que, tipo, como é que eu posso falar? O que eu falei agora aqui do Vasco e Ceará. Esse confronto aqui, rapaziada, isso também é uma tese minha, é uma opinião pessoal. Para mim, não tem jogador nenhum que aqui possa ser que seja um jogo kamikaze, um jogo de 4-4, 5-5, 10-10. Mas eu não vejo aqui, nesse momento, jogador nenhum, tanto de Bragantino quanto do Sport, para encher meus olhos para me escalar. Aliás, tem Juninho Capixaba, porque ele já demonstrou que é um lateral bom para Cartola, certo? Tanto em casa quanto fora de casa, mesmo tomando gol, o Bragantino tomando o gol, ele entrega 4 pontinhos, 5 pontinhos. Então, Juninho Capixaba, para não dizer que esse confronto não tem ninguém, tem Juninho Capixaba, ok? Mas vou fugir também, galera. Vou fugir desse jogo aí, ok? Então, fechamos aqui o nosso tópico, deixa na gaveta que não vou usar. Vamos agora para aquele tópico de atenção, né? Vamos ficar de olho, porque uma peça ou outra pode servir para o nosso time sim. Aquela roupa tá ali, ó, lá no guarda-roupa. Sua roupa tá passada aqui já para você usar, mas você, poxa, aquela que tá ali no guarda-roupa ali, talvez eu vou usar aquela. Então, deixa o guarda-roupa aberto, que daqui a pouco eu vou lá, eu meto a mão, pego, uso, já foi. Ok? Vamos começar aqui, ó. O primeiro jogo que talvez eu use é o jogo de Mirassol e Grêmio. É o jogo de Mirassol e Grêmio porque, querendo ou não, o Mirassol é o time que tem uma defesa muito vulnerável, rapaziada.
Defesa muito vulnerável. O Grêmio tem o Bright White, que querendo ou não, nesse jogo aí pode fazer gol sim. O próprio Monsalve, certo? E o Mirassol, por sua vez, tem o Reinaldo que bate pênalti. Esse ano para Fantasy, ele não tá bom não. Na verdade, o Reinaldo nunca foi bom para Fantasy. Aquele jogador que já era scout. Mas ele é o cobrador de pênalti oficial do Mirassol. E o Mirassol tem um ótimo lateral esse ano para Cartola, rapaziada. Eu falei isso aí no meu segundo vídeo, que é o Lucas Ramon. O Lucas Ramon, ele é ótimo para lateral. Esse jogo que passou aí contra o Bahia, ele deu outra assistência, então é um lateral que vale a pena a gente ficar de olho, ok? Então esse jogo de Grêmio e Mirassol, eu vou deixar de stand-by que talvez eu use, ok? O meu segundo jogo que eu vou deixar de stand-by que talvez eu use é esse jogo de Inter e Palmeiras. Mais pelo lado do Inter, que joga em casa e tem boas peças, que esse ano promete ser ótimas peças para Cartola. Alan Patrick foi poupado no jogo passado contra o Fortaleza. Nesse jogo ele vai estar em campo. É um jogador que está em perfeita fase, em ótima fase, rapaziada. Alan Patrick fez 3 gols recentes agora aí, jogando essa competição internacional que é a Libertadores, certo? Então é um jogador que vale a pena sim a gente ficar de olho. Tem o Wesley, que é um jogador que gera muito scout para Cartola. O Bernabé dispensa apresentações, certo? O próprio Aguirre é um ótimo nome para essa rodada, sim. Mesmo tendo um confronto que vai ser difícil com o Palmeiras, vai ser esse jogo aí. Eu vejo aquele jogo que vai ser duro, lá e cá, aquele jogo que ninguém sabe quem vai ganhar. Eu acho que o Inter, por jogar em casa, é um tantinho assim favorito, tendo em vista que o Palmeiras não vem jogando esse futebol todo. O Palmeiras jogou bem nesse jogo aí contra o Corinthians, eu admito. Jogou bem, mereceu ganhar, não deu chance para o Corinthians, certo? Mas na temporada em si, o todo, o Palmeiras não vem jogando essa bola toda para a gente ficar super confiante em escalar um Estevão. Estevão em jogo grande, eu tenho visto que ele tem jogado mal, ele tem sumido. Você vê contra o Corinthians aí, foi mais uma atuação apagada, entendeu? Então, eu vou deixar esse jogo em deixa aberto que talvez eu use mais pelo Inter do que pelo próprio Palmeiras, ok? E o meu terceiro jogo que eu vou deixar de stand-by que talvez eu use, estou olhando aqui o meu esboço, o meu estudo ali, é o jogo de Vitória e Fortaleza, ok? O Vitória é um bom time? Não. O Fortaleza tá apresentando um bom futebol? Também não. Porém, tanto Fortaleza quanto Vitória tem jogadores que são super escaláveis. Do Vitória, por exemplo, o Mateuzinho, desde o ano passado, vem jogando bem. O jogo contra o Galo ontem, pela terceira rodada, Mateuzinho fez gol. Então, é um jogador que vale a pena ficar de olho. Ele é aquele jogador do Vitória. Eu acho que ele é o jogador mais importante desse elenco do Vitória. É o Mateuzinho. E eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho nele, pensando até em time de regularidade. Escalar ele contra o Fortaleza, ok? O Fortaleza, por sua vez, tem aquelas peças que a gente sabe que faz pontos é, sem, como é que diz? Sem fazer gol, né? Marinho sofre muita falta, ele desarma também. Se for jogar, eu acho que é um bom nome. O próprio Moisés, Pikachu para essa rodada, é um nome que quase ninguém vai olhar, mas é uma excelente peça, tendo em vista que o sistema defensivo do Vitória é fraco. Então, esse jogo aí, eu acho que vai ser aquele jogo de trocação. Fortaleza e Vitória. Eu vejo na minha opinião, esse jogo vai ser um bom jogo de se assistir. Um jogo lá e cá, certo? Então, eu acho que vale a pena deixar esse jogo ali, ó, de stand-by, que talvez uma peça ou outra eu vou utilizar. Tranquilo? Então vamos agora para a nossa última aba, nosso último tópico, que são aqueles confrontos que com certeza para a rodada eu vou explorar, certo? Esse confronto mesmo que eu vou começar aqui agora com Flamengo e Juventude. Não precisa falar muita coisa não, rapaziada. Esse confronto aí o Flamengo joga em casa, o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo é forte. O Flamengo de Felipe Luiz veio 2 jogos aí que não jogou essa bola toda, mas se a gente pegar o todo,
no ano. O Flamengo vem jogando muito bem, é um time muito ofensivo, é um time que usa muito seus laterais, certo? Então, eu vejo o Flamengo como o principal. Esse confronto de Flamengo e Juventude, para mim, é o principal confronto que temos que explorar visando ir bem na rodada 4, ok? Flamengo tem o Wesley, eu não preciso falar muita coisa, eu já cansei de falar sobre esse cabeça de tamborete, ótimo para Cartola. Contra o Grêmio, se não me engano, fez 6 ou foi 7 pontos, certo? Tiraram dois desarmes que ele fez, tiraram. Era para ele ter pontuado 9 ou 10 pontos, certo? O Alexandro é ótimo nome. Léo Ortiz, eu não. Para Cartola esse ano, não estou gostando, não. Fez 6 pontos contra o Grêmio, mas se o Flamengo tivesse perdido o SG, ele tinha pontuado apenas um. Então, Léo Ortiz, para Cartola esse ano, até que me prove o contrário, eu não quero mais, certo? Mas vejo o Léo Pereira como uma boa opção, tendo em vista que agora até falta ele está batendo, certo? Michael é um ótimo nome, toda hora chuta em gol, dribla, sofre muita falta, vai pro desarme também, certo? Ótimo nome. Luiz Araújo, se for titular, eu já adianto para vocês que eu vou escalar. Gosto muito desse rapaz para Cartola. Ele gera muito scout, porque ele é aquele cara fominha. É bem verdade que ele finaliza muito mal. Ele tem que trabalhar isso, a finalização, mas ele é ótimo para Cartola. E Bruno Henrique dispensa apresentações. Arrascaeta, eu não preciso falar muita coisa. Jogando em casa contra o Juventude, eu acho que o Flamengo, nessa rodada aí, tem tudo para aplicar, rapaziada. Uns 3-0. Uns 3-0 ou uns 3-1. Na minha opinião, eu acho que isso tem totais chances de acontecer. Pelo lado do Juventude, eu não cogito escalar ninguém. Apesar que contra o Ceará, eu mitei com o Mandaca. Eu sabia que era um jogador que ninguém queria. No meu time alternativo, que eu brinco as minhas ligas aqui, eu escalei o Mandaca para correr por fora. No meu time que eu brinco liga aqui com meus amigos aqui, rapaziada, eu comecei mal aí no anual e no mensal. Aí, essa rodada 3, eu tive que fazer o quê? Inventar. Eu escalei o goleiro do Juventude, escalei o tal do Mandaca, visando correr por fora. Ainda bem que pelo menos com um deu certo. Beleza? Com um deu certo. Eu consegui a mitada aí, fiz 85 pontos. Estou feliz, para mim foi ótimo. Mitei. Como eu já falei para vocês, passou de 80 pontos, meu querido, ó. Mitou. Pode, ó. Comemorar, meu querido, mitou. Então, é isso aí, para não perder a linha de raciocínio, o meu segundo jogo, que com certeza eu vou explorar jogador, é Corinthians e Fluminense. Gente, Corinthians jogando em casa isso aí é um fato. Isso aí não é porque eu torço pro Corinthians. Isso é um fato. O Corinthians joga bem em casa. O Corinthians tem ótimas peças para fantasy, como o Mateuzinho. Se o Anrileri for jogar, é ótimo. O próprio Bidu, se for jogar por fantasy, ele é bom, rapaziada. Beleza? Yuri Alberto e Memphis, a dúvida é essa. Quem vai fazer o gol? Se é Yuri, que tá em boa fase, ou se é o Memphis Depay, que agora também começou a jogar melhor do que vinha jogando. Então, eu acho que a dúvida é mais essa aí. Entre escolher Memphis e Yuri, viu? Confesso que não vai ser fácil essa rodada não, galera. Beleza? Mas vamos... Como é que diz? Vamos analisar da melhor forma, visando dar mais uma mitada. Essa rodada 4 promete que vai vir mais uma mitada pra gente aí, viu? Então, esse jogo de Corinthians e Fluminense é mais um jogo que eu vou usar. O Fluminense tem algumas peças que vocês podem também explorar, como o John Ares. John Ares, eu sempre gosto dele, jogando em casa ou fora de casa. Esse jogo que passou aí, ele fez 10 pontos. Poderia ter feito mais, porque ele deixou Cano de novo, Cano, na cara do gol de cabeça. Cano perdeu de cabeça. Gol que ele não costuma perder. Perdeu. John Arias fez 10 pontos, mas poderia ter feito 15, certo? Então, é um nome, sim, que vale a pena você ficar de olho, mesmo contra o Corinthians jogando na casa do Corinthians. O Corinthians jogando em casa é um time forte, é um time que joga bem, porém, o sistema defensivo tem muita falha. E numa dessa aí que você escalou John Arias, ele pode ir muito bem sim também na rodada. Ok? Então vamos para o nosso terceiro jogo, que nós vamos explorar, que é o jogo de Bahia e
Cruzeiro. Eu tô vendo muita gente, rapaziada, dizendo, né, que o Bahia frustrou, que esperava mais. Realmente, eu esperava pelo menos uns 2-0 Bahia contra o Mirassol. Porém, é o que eu falo, Campeonato Brasileiro é isso aí, rapaziada. O Vitória foi lá em Minas Gerais, empatou com o Galo e merecia ganhar. O Galo não apresentou absolutamente nada. O Galo estava vivendo de cruzamento na área, de chutes de fora da área, porque criar jogada, sair de cara pro gol, o Galo não criou absolutamente nada. Desculpa. Então, galera, Campeonato Brasileiro é isso. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui rapidinho, viu? Então, gente, o Campeonato Brasileiro é isso. É o campeonato mais difícil do mundo. É a La Liga, mentira. É a Série A Team, mentira. É a Premier League, para mim é o Brasileirão. Antes do Brasileirão começar, a gente cogita 5, 6 times que pode perfeitamente brigar por título, ok? Então, para mim é o Brasileirão. Eu valorizo o, o produto do meu país, beleza? Então, esse jogo de Cruzeiro e Bahia. O jogo de Bahia e Santos, eu fiz uma análise que seria um jogo de trocação, porque o time do Bahia não é um time besta e o time do Santos também é aquele time que ataca jogando em casa. Esse jogo de Cruzeiro e Bahia, eu vejo mais ou menos assim que vai ter o mesmo potencial de trocação. Porque o Cruzeiro, por jogar em casa e estar pressionado, torcedor cobrando já até do presidente que contratou a Bill Koff, o torcedor já está cobrando, certo? E o Bahia, rapaziada, não pensem vocês que o Bahia vai lá para Minas Gerais e vai ficar esperando o Cruzeiro, não. O Bahia também vai jogar. O Bahia tem demonstrado isso. O Bahia ganhou fora de casa do Nacional pela Libertadores. Então eu acredito que esse jogo vai ser um jogo lá e cá, certo? Com possibilidade de um 2-2 ou um 2-1 Cruzeiro, ou um 2-1 Bahia, um 3-2 Bahia, ou um 3-2 Cruzeiro. Na minha visão, esse jogo tem tudo para ser um bom jogo de se assistir. Então, o Bahia tem boas peças para se escalar sim. O Cruzeiro, por sua vez, tem o William. O William é o mito da lateral, é o William. Para mim, é o melhor lateral para fantasy, porque ele é aquele cara completo. Ele desarma, ele finaliza em gol, ele bate escanteio e ele desarma. Então, o William, na minha opinião, é o melhor lateral para Cartola, até que me prove o contrário. Ok? Tem Gabigol, que, querendo ou não, jogando em casa, ele pode fazer um golzinho contra o Bahia sim. É ele que bate pênalti no Cruzeiro, e isso conta muito a favor dele, ok? Esse Matheus Henrique, eu achava que ele ia ser bom para Cartola porque ele é aquele cara de desarme, mas eu não sei o que é, rapaziada. Esse critério de desarme do Cartola, eu confesso a vocês que eu não entendo muito não, viu? Porque tem jogada que eu vejo o desarme acontecer e o fantasy não contabiliza. Então é uma coisa que está meio confusa, não está assim tão claro, pelo menos para mim, ok? Pelo menos para mim. Então, difícil, viu? O Bahia tem o Lúcio Rodrigues que foi poupado nesse jogo contra o Mirassol. O Bahia tem Luciano Juba, esse lateral, rapaziada. Vem em uma excelente fase esse rapaz aí. Ele é líder em assistência no Bahia, a sexta assistência no ano. 6. É o jogador que mais deu assistência. É o jogador que bate escanteio pelo lado esquerdo. Algumas faltas, quem bate também é ele, certo? Então é um jogador também escalável, com certeza. Jean Lucas, eu gosto muito esse ano por Fantasy. Escalei ele no nosso time do canal. Ele não fez gol e fez 5 pontos, certo? Um jogador que joga ali de volante ou do meio para frente, que não faz gol, que não dá assistência, que pontua 5, pontua 6. Eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho sim, visando ir bem na rodada. Beleza, rapaziada? Então, esse é nosso terceiro jogo que vamos explorar na rodada com certeza. E o último jogo que vamos explorar é esse jogo de Galo Santos contra o Galo jogando na Vila Belmiro. O Santos jogando na Vila Belmiro é muito forte. Neymar já está jogando. O time com Neymar, a gente sabe que a pegada é outra. Até os jogadores que estão em campo parece que correm mais, porque
A figura de Neymar, querendo ou não, muda tudo, muda o ambiente, muda o estilo do Santos jogar, certo? Então, esse jogo com certeza eu vou explorar, eu vou escalar jogadores desse time aí. O Santos tem Neymar, o Santos tem Guilherme, que por fantasy ele não está fazendo gol, mas no fantasy ele está entregando 6 pontos, 7 pontos, então vale muito a pena ficar de olho em Guilherme. O Santos tem o Tiquinho Soares, que na temporada tem 6 gols, certo? É um jogador também escalável, eu acho que é escalável. O Escobar contra o Galo, ele tem muito potencial de desarme, tendo em vista que ele vai ir para o embate com o Rony, que é um jogador que gosta de correr também. Então eu acredito que vai ser uma disputa boa ali, Escobar e Rony. Então vale muito a pena você ficar de olho no Escobar. Eu estou cogitando muito escalar Escobar essa rodada no nosso time do canal aqui, viu? E pelo lado do Galo, tem o mito dos mitos Hulk. Rodada passada é bem verdade que contra o Vitória ele foi mal, não jogou nada. Eu senti até que ele estava tipo, não sei se machucado, jogando na força de vontade, jogando na tora, ou ele estava com algum desgaste, com alguma coisa. Hulk não estava com aquela pegada que a gente é acostumado a ver, certo? Tendo em vista que ele é um cara que se prepara muito, o Hulk. Eu acompanho ele na rede social, eu vejo o quanto que ele se prepara. O Galo tem também o Gustavo Scarpa, foi mal também contra o Vitória, mas contra o Santos é um jogador escalável, bate escanteio, certo? É ofensivo também, gosta de chutar em gol, Gustavo Scarpa. Então, eu acredito que esse jogo vai ser um bom jogo também de se assistir e é um jogo também para gols, tanto de um lado quanto do outro, rapaziada. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo de gols. Eu acho que essa partida terá uns 4 ou 5 gols. Eu acho, na minha opinião. Então vai ser um jogo sim que eu vou apostar nessa rodada, galera. Então essa foi a nossa análise aqui do guarda-roupa. Espero que vocês tenham gostado. Rapaziada, vou pedir o de sempre. Você que está assistindo esse vídeo, você que clicou para me acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal, beleza? Dê um like, me ajude a fazer esse canal prosperar como ele vem prosperando, ok? Vamos agora para a nossa escalação do nosso time principal visando a rodada 4, beleza? Já fizemos toda a análise, agora vamos para a escalação do nosso time. Então, turma, depois de toda essa nossa análise, esse é o nosso time para a rodada 4 do Campeonato Brasileiro. William, Léo Pereira, André Ramalho e Wesley. Com a ressalva aqui de André Ramalho, se Félix Torres for jogar, eu vou tirar o André Ramalho e vou colocar o Félix Torres. Félix Torres, mesmo perdendo esse G, ele gera scout, gera ponto para nosso, visando a nossa mitada, certo? O Wesley do Flamengo dispensa comentário, já falei várias vezes, ele é ótimo pro fantasy, ele é ofensivo, ele tem potencial de assistência, certo? Então, o Flamengo essa rodada temos que focar no Flamengo. Flamengo, eu volto a dizer, é aquele time ofensivo e contra o Juventude, eu acredito que o Juventude não vai se atirar e vai ser aquele jogo do Flamengo tá martelando ali buscando o gol o tempo todo jogando no Maracanã. Então, eu vou com o Wesley também. Meu goleiro por enquanto aqui tá Lucas Arcanjo do Vitória, porque o Vitória é aquele time tá no roda daquele time Vitória e Mirassol são os times que mais cede finalização. Acabei de olhar aqui no site estatístico. São dois dos times que mais cede finalização para o time rival. Então, Lucas Arcanjo tem uma média de 7 pontos, rapaziada, em 3 jogos. Então, eu acho que vale muito a pena escalar o Lucas Arcanjo e nessa rodada eu vou com ele. Vou com o Lucas Arcanjo. Eu acho que mesmo a Vitória tomando gol, ele vai pontuar, certo? Mateuzinho é o principal jogador do Vitória, cobrador de falta, cobrador de escanteio, cobrador de pênalti, é o principal jogador do Vitória. O jogo do Vitória passa por Mateuzinho, ele joga em casa contra o Fortaleza que não vem bem, então eu vou com Mateuzinho essa rodada. Gabriel Bontempo é a minha aposta, é o jogador que é baratinho, confesso que eu escalei ele essa rodada mais pensando em no custo-benefício, porque ele é baratinho, só me sobrou mesmo 5 cartoletas para esse último meia,
certo? Então eu fui de Gabriel Bom Tempo porque é um jogador ótimo para fantasy, tem uma média de 4,90 pontos em 3 jogos, sendo que em um dos jogos ele entrou no segundo tempo. Ótimo para Cartola. Arrascaeta, não vou falar nada, é um mito, é meu capitão para essa rodada, dispensa apresentações, cracaço. Bruno Henrique, super potencial de gol e assistência essa rodada contra o Juventude jogando em casa. E Yuri Alberto, eu estava na dúvida, Memphis ou Yuri. Pelo custo-benefício e pelo momento, eu vou com Yuri Alberto. E Gabigol é aquele atacante que também eu vejo essa rodada como aposta. Aqui tá Gabigol, mas podia estar também Lúcio Rodrigues do Bahia. Podia estar um Hulk se Hulk fosse jogar. Entendeu? Então, como o Gabigol é cobrador de pênalti, o Cruzeiro joga em casa. E eu acho, na minha opinião, esse jogo é jogo para gols também. Eu acho que ele pode fazer pelo menos um golzinho para ajudar a nossa mitada na rodada. Nosso técnico é o Felipe Luiz. O William, lateral, é o melhor lateral do Cartola. Se eu voltar a falar aqui, vai ficar muito repetitivo o vídeo e o meu objetivo não é esse. Então, galera, esse é o nosso time para a rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Rodada que lembro, de novo, começa amanhã. Então, fiquem atentos, escale o time de vocês para não marcar bobeira, viu? E qualquer correção que tiver aqui, rapaziada, se um ou outro jogador de hoje para amanhã mudar alguma coisa, você vai mudar aonde, Alan? Você vai corrigir aonde? Eu vou corrigir no meu story no Instagram aqui, ó. Me siga lá no Instagram. Volto a agradecer a vocês. Meu perfil está crescendo, graças a Deus primeiro, depois a vocês. Continue me seguindo lá, ok? E qualquer mudança que tiver no meu time aqui do canal, irei fazer a correção lá no meu Instagram. Beleza, galera? Mais uma vez, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, dê um like. Você que já está inscrito e que está me acompanhando aqui. Vamos para mais uma rodada em busca de mais uma mitada na rodada 4. Tamo junto. Bate aqui.